O primeiro grande problema, que parece que não é um problema, é a ponta de prova. Ou seja, a ponta que mede meu circuito, na verdade, é uma ponta especial. Ela está cheia de detalhes. Primeiro, grande problema, o osciloscópio está medindo uma onda alternada. Uma onda alternada é uma onda dinâmica, ela é afetada por indutâncias, capacitâncias, além das resistências. Quando eu estou usando o multímetro, dificilmente tenho essa influência. Apenas o que me incomoda no multímetro é a resistência interna. No osciloscópio, além da resistência interna, que vai tirar uma amostra do sinal e, portanto, essa retirada afeta o meu circuito, ele também está colocando no sistema outras variáveis, como capacitâncias e indutâncias. E isso cria problemas no circuito que eu estou medindo e na onda que eu estou visualizando. Então, o que eu estou visualizando aqui não é o resultado apenas da medição aqui do transformador. O que eu estou medindo aqui, o que estou olhando na tela, é resultado do transformador, mais o que a ponta está me afetando, se ela está afetando de uma forma mais agressiva ou menos agressiva. Vamos entender primeiro esse conceito, a ponta de prova, a maneira como eu adquiro o sinal a ser medido. Quando temos um circuito, a exemplo, eu sei que cada resistor, pelo divisor de tensão formado, vai ter 6 volts de queda nele. Então, se eu pegar um multímetro e efetuar uma medida, eu devo ter uma indicação de 6 volts neste multímetro. Mas quando eu fizer esse circuito, quando eu fizer essa medição, o que na verdade está acontecendo? Eu estou inserindo esse multímetro no meu circuito. Ou seja, se esse multímetro tem uma resistência interna, é como se eu estivesse colocando em paralelo com esse resistor de medição, resistor que estou medindo, um outro resistor. Se esse valor de resistor for de 1 megaohm, 1 megaohm é 10 vezes maior que 100 kiloohm. Isso quer dizer que esse valor de 1 megaohm vai estar em paralelo com o resistor de 100K e esse valor em conjunto vai ser menor que 100K. Isso quer dizer que se essa resistência total diminuiu, a tensão de queda vai diminuir. Podemos fazer uma conta rápida. Se o resistor é 10 vezes maior, isso quer dizer que ele vai afetar em 10% o valor. Ou seja, em vez de medir 6 volts, eu vou medir em torno de 5,4 volts aproximadamente. Então, nesse momento, o meu multímetro que está conectado aqui não vai mais medir 6 volts, e sim vai medir 5,4 volts. O que isso significa? Que minha prática não bate com a teoria. Aquilo que falaram foi mentira. Não. O que aconteceu é que quando você colocou o multímetro, não percebeu que colocou uma resistência em paralelo, alterando todo o seu circuito prático, que na teoria você não considerou. O multímetro digital tem uma impedância de entrada ZI igual a 10 megaohm. Essa impedância ou essa resistência de entrada foi escolhida porque supõe-se que, na grande maioria das situações, essa impedância seja alta suficiente para não causar erros de medida devido a essa inserção
dessa resistência no circuito que seja muito relevante. Então, na grande maioria das aplicações, esse valor não afetaria o circuito ou aquilo que está se medindo. Eu teria uma certa confiabilidade nas medidas. Mas, lógico, é importante você conhecer o que está acontecendo. O osciloscópio, como multímetro, tem o mesmo problema. Ele também vai ter uma impedância de entrada. Ele vai ter uma resistência de entrada. E essa resistência de entrada afeta a medida. Como esse circuito é de corrente contínua, o que nós temos é apenas resistência em jogo. Mas o osciloscópio serve para ver corrente alternada. Não só corrente contínua, evidentemente. A maior aplicação dele é ver as situações onde tem variação, que é classicamente corrente alternada. Portanto, aí nós temos outros fatores que começam a afetar. Em corrente contínua, para mim, só a resistência afeta, mas em corrente alternada, eu tenho capacitâncias e indutâncias envolvidas no processo. Eu estou inserindo não só uma resistência que está afetando o meu circuito, e sim um conjunto de resistências e capacitâncias e indutâncias. Então, simplesmente supor que eu tenho 1 megaohm ou 10 megaohm afetando, é muito simples isso. Eu tenho ainda todo um complexo a pensar nisso. Então, ligar um osciloscópio num circuito, eu tenho o mesmo problema quando eu ligo um multímetro ao medir um circuito. Ele vai afetar o meu circuito, ele vai ser um elemento a mais participante no meu circuito. Só que o osciloscópio ele tem mais variáveis. Então vamos entender essas variáveis. A entrada do osciloscópio é 1 megaohm. Diferente do multímetro, que é 10 megaohm. Então, tecnicamente falando, quando eu ligo um osciloscópio para medir tensão, eu estou influenciando mais ainda o meu circuito. As pontas do osciloscópio podem ser ajustadas para ter uma impedância de 10 megaohm. Justamente para reduzir esse efeito de inserção. Mas vamos entender melhor tudo isso, mais especificamente para o osciloscópio. Primeiro, entender o que é impedância. Quando temos um circuito de corrente alternada, nós temos um indutor, capacitor, resistor. Nós temos um conjunto de elementos que começam a afetar. O indutor tem o que a gente chama de XL, que é reatância indutiva. O capacitor vai ter XC, que a gente chama reatância capacitiva. De uma forma bem resumida, XL é a resistência que o indutor tem de equivalente para aquela frequência da corrente alternada. E XC é a resistência equivalente que o capacitor oferece também para aquela frequência da corrente alternada. E a minha resistência R. Então, o que a minha fonte vê? A minha fonte não vê só uma resistência R, ela vê um conjunto de R, XC e XL, que pode estar em série, por exemplo. Há todo esse conjunto de parâmetros produzidos por uma indutância, por uma capacitância, por uma resistência, a soma de tudo isso aqui, todo esse agrupamento, a gente não chama de resistência total, a gente chama esse conjunto de impedância. Então, impedância, na verdade, é um termo que a gente usa para dizer qual o valor da resistência e das reatâncias participantes totais para um determinado circuito. Basicamente assim, quando que aparece XL e XC? Quando eu tenho corrente alternada. Então, tudo que está ligado à corrente alternada vai ser impedância e não resistência. Porque aí eu já estou agrupando as influências de todos os elementos práticos para a corrente alternada.
osciloscópio, que é basicamente um instrumento que vai medir corrente alternada, então o que eu tenho aqui é impedância de entrada. E essa impedância de entrada é normalizada. Então nós vimos que esse conector aqui, o conector é BNC e a impedância de entrada que eu vou chamar de ZI, então ZI é igual a 1 mega ohm. Então essa é a impedância de entrada do meu osciloscópio. Isso é normalizado. Quer dizer o quê? Quer dizer que a grande maioria dos osciloscópios dos diversos fabricantes vai ter essa impedância padronizada. É como os multímetros, que a grande maioria são fabricados com 10 mega ohm de resistência interna ou impedância de entrada. O termo impedância é largamente utilizado porque a gente nunca sabe se está lidando com corrente alternada ou corrente contínua. O termo resistência por si só é exclusivo para a corrente contínua. E podemos observar aqui, no nosso caso do osciloscópio, o fabricante está me dizendo que essa entrada BNC tem 1 mega ohm de impedância, 13 picofarad. Ainda tem mais alguns dados, 150 volts RMS e 5 volts RMS em 50 ohm. Vamos entender o que é isso. Um detalhe muito importante de carregamento do circuito para circuitos de corrente alternada é a capacitância. Todo fio, cabo, entrada vai ter uma certa capacitância. Se eu tenho um circuito de corrente alternada, que tem alguns elementos, e eu inserir um capacitor no meio do processo, isso muda o meu comportamento, muda meu circuito. Ou seja, se eu colocar a ponta de prova do osciloscópio nesse circuito, eu vou inserir uma capacitância que pode vir a alterar o comportamento do meu circuito e também, com certeza, o que eu vou visualizar no osciloscópio. Então, o fabricante já está lhe fornecendo o valor de capacitância que tem essa entrada, que vai afetar no seu circuito. A máxima tensão de entrada que eu posso colocar nesse conector sem danificar o instrumento, segundo o fabricante, é 150 volts RMS, porque nós estamos acostumados a usar RMS, e CAT1. CAT1 ou categoria 1 tem a ver com alguns conceitos normatizados de segurança elétrica definido por um consórcio de fabricantes de instrumento. CAT1 significa que isso que eu estou medindo seja medido depois da tomada ou no circuito secundário em bancada. Isso não vale para uma medição na tomada diretamente. Medição na tomada diretamente seria a categoria 2, por exemplo. Medida em quadro elétrico seria a categoria 3. Então, a categoria 1 subentende que você já tem uma certa proteção para fazer a medida. Se ocorrer um acidente ou uma medida inadequada, o osciloscópio pode até queimar, mas ele não vai explodir, não vai criar situação que coloque você em perigo. Lembrar de uma coisa muito importante. O nível de segurança das categorias 1, 2, 3 e 4 tem a ver com a segurança do operador, não da sobrevivência do instrumento. Porque existem muitos instrumentos que, inadequadamente ligados, podem explodir e causar ferimento ou danos mais graves a quem está usando. Então, a questão da categoria tem a ver, então, com a segurança de operação e não com o que aguenta o instrumento. Tem uma outra especificação que é
50 ohm menor, no máximo 5 volts RMS ou menos. 50 ohm é uma impedância muito utilizada em sistemas de radiofrequência ou de sistemas de alta frequência. Então, isso é um padrão. Muitos osciloscópios têm esse recurso. Eles colocam uma resistência interna de 50 ohms e resolve vários problemas em termos de medidas em alta frequência. Isso também é algo que falaremos mais tarde em outra oportunidade. Mas um osciloscópio mais sofisticado vai ter essa opção 50 ohms. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você ligar essa opção, a impedância de entrada vai ser 50 ohms. Ele vai carregar plenamente o meu sinal de entrada. Não devo usá-lo se eu não souber o que estou fazendo. Volto a falar. Esse instrumento osciloscópio, principalmente de categoria melhor, ele permite melhores medidas, melhor utilização, mas também o risco de você queimá-lo é muito grande se você não conhece ou não sabe o que está fazendo. Para que essa influência da pandeprova no osciloscópio seja minimizada, muitos cuidados são tomados. Então, primeiro, a ponta de prova do osciloscópio tem um cabo blindado especial. Cabo blindado comum. O que nós temos aqui? Nós temos um condutor central e uma malha externa. Normalmente o negativo é essa malha externa e o condutor central é positivo. Então, essa malha externa serve como blindagem. Ele blinda, ele envolve o condutor central, impedindo que um ruído, alguma coisa elétrica entre e atinja o condutor central. E aqui tem uma isolação, uma capa isolante. Então, isso aqui é o cabo blindado. Mas esse cabo blindado tem um problema. A construção dele cria uma situação. O condutor interno, isolante, condutor externo. Condutor interno, isolante, condutor externo. É um capacitor. Ou seja, o cabo blindado vai ter uma capacitância característica devido à construção. Então, da maneira como o cabo é construído, ele confere ao cabo uma capacitância. Vamos ver isso acontecendo. Então, aqui eu tenho um instrumento chamado ponte RLC. O que é esse instrumento? Ele vai medir capacitância. Então, no modo capacitância, eu vou pegar este cabo e vou conectar e medir a capacitância. Ele indicou 134 picofarad, ou seja, esse segmento de cabo possui em torno de 130 picofarad. Isso quer dizer que no meu circuito, quando for medir com o osciloscópio, eu estou inserindo, além da resistência de 1 megaohm da entrada do osciloscópio, eu estou inserindo uma capacitância do cabo. E, se for nesse caso 130 picofarad, é um valor relativamente alto. A ponta do osciloscópio, que é essa ponta que estamos acostumados a observar, esta ponta do osciloscópio que tem o cabo blindado, é um cabo especial, não é um cabo comum. Então vamos ver a capacitância desse cabo. Então, eu vou retirar aqui o meu cabo blindado da medida e vou colocar este cabo do osciloscópio para medir.
Veja que diferente. O comprimento do cabo é praticamente o mesmo que eu usei, mas a capacitância caiu pela metade. Isso quer dizer que o cabo do osciloscópio ele é feito para ter uma capacitância menor que o convencional. E como isso é feito? Como é que se consegue essa capacitância menor? Para reduzir esta capacitância no cabo, os fabricantes fazem o seguinte: esse fio interno é apenas um filete, é um fiozinho muito fino. Isso faz com que uma das placas seja menor e a distância entre os dois condutores seja maior. E faz então que a minha capacitância diminua, né, na equação C igual a área sobre a distância. Se eu diminuir a minha área e aumentar a minha distância, minha capacitância vai diminuir. E assim eu tenho um cabo blindado de menor capacitância. Porém, esse cabo também exige cuidados. Se você partir o cabo por algum motivo, né, ou estressar demais, você vai danificar o cabo. E é difícil consertá-lo. Então, motivo pelo qual o cabo deve ser usado com cuidado. No osciloscópio, eu tenho também aqui a capacitância de entrada. Então, essa capacitância de entrada, nós temos assim: a capacitância que representa a entrada do osciloscópio, que é 13 picofarad. A capacitância que representa o cabo, que é em torno de 65 picofarad. Isso tudo está atuando no meu circuito. Eu tenho aqui um total de 65 mais 13, né, 78 picofarad, mais ou menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar a ponta. Ao conectar a ponta no osciloscópio, então a capacitância aumentou. Ou seja, eu piorei um pouco minha situação. Como eu faço, então, para reduzir essa capacitância que apareceu? Esse aqui é o meu osciloscópio. Essa aqui é a minha ponta. E se eu colocar de uma forma simplista, evidentemente, um resistor aqui de 9 megaohm, eu formei um divisor de 9 com 1 mega, um divisor de 10 mega, bem na pontinha aqui. E a capacitância desse lado aqui refletida vai ser quase 10 vezes menor. Não vai ser 10, mas vai diminuir bastante. Lógico que tem outros fatores que afetam. Essa ponta tem um ajuste possível aqui, que é vezes 1 ou vezes 10. Então, se eu colocar vezes 10, o que eu estou fazendo? Eu estou inserindo esse resistor de 9 mega, ou seja, essa chavinha está aqui. Então, quando está fechada é vezes 1, quando está aberta é vezes 10. Então, quando eu inserir esse resistor em série, o que vai acontecer com a capacitância? Vamos ver. No momento que eu mudar para vezes 10, a minha capacitância caiu para 17 pico. Ou seja, de 77 pico caiu para 17. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que, ao mudar a chavinha, aqui a minha ponta ficou com 17 picofarad e 10 mega de entrada. Ao ligar essa ponta no meu circuito, o
que vai acontecer? Um carregamento menor, uma influência menor da ponta de prova. Então, a maioria das pontas já é vezes 10. Essa ponta, por uma questão até de conveniência, ela é vezes 1 vezes 10, para que eu escolha o que eu queira fazer. Se a minha influência do capacitor não tem problema no meu circuito, eu deixo em vezes 1, que ele vê o sinal de pequenos níveis sem muito ruído. Se eu coloco em vezes 10, eu reduzo a influência da minha ponta no meu circuito, né, no meu circuito eletrônico. Só que tem um detalhe. No momento que eu coloquei esse resistor em série, eu tenho que amplificar no osciloscópio 10 vezes para ver o mesmo sinal. Isso quer dizer que eu estou amplificando também todo o ruído que entra na ponta em 10 vezes. Então, se o ruído for um problema, uma ponta de atenuação de 10 vezes pode vir a manchar o sinal com ruído. Então, tudo depende da sua escolha. Afinal de contas, conhecer como isto funciona te fornece critérios de escolha adequados à sua aplicação. Quando eu acoplo essa ponta a esse osciloscópio, nem sempre os osciloscópios têm o mesmo valor de capacitância ou impedância ou uma situação idêntica. Então, eu preciso de um método para ajustar essas condições, senão toda vez que eu construir uma ponta com todas essas compensações de cabo, resistência e outras coisas, eu vou ter que ser específico para um osciloscópio. Então o fabricante resolveu da seguinte maneira: fiz uma rede de compensação. Eu vou simplificar esse processo. Simplesmente um resistor e um capacitor variável aqui, um trimmer. Então, esse aqui é um trimmer. Ao ajustar esse trimmer, eu vou compensar a capacitância do osciloscópio e a situação da ponta de prova. Então, a gente chama de ajuste de compensação. E esse ajuste está aqui. Que com uma chavinha de fenda, geralmente eu posso efetuar esse ajuste. Né? Estamos usando como exemplo essa ponta mais comum, mais simples. Existem outras pontas com outras localizações do ajuste e em alguns fabricantes recomendo você usar uma chave que não seja metálica, seja isolante, e alguns exigem mais cuidado nesse ajuste, porque você pode acabar de tanto ajustar, estragar a ponta. Como qualquer equipamento, quanto menos mexer, melhor. Geralmente o uso da ponta está sempre associado a um único osciloscópio, então geralmente você mexe uma vez e assim permanece. Né? Mas de toda maneira, evite ficar mexendo nesse ajuste. Como eu faço esse ajuste da ponta? Os osciloscópios têm um recurso. Visualizando aqui, eu tenho no osciloscópio, então, nesse caso aqui, 2 terminaizinhos e está escrito Probe Compensation ou Probe Comp. 5 volts, onda quadrada. Vai sair uma onda quadrada de 5 volts em torno de 1 kHz. Geralmente, eu coloco o negativo e o positivo aqui. Eu devo exibir na tela do osciloscópio meu sinalzinho. Eu ajusto o sinalzinho para visualizar. Está aqui o meu ajuste de compensação. Eu vou ajustar a onda numa posição mais visível, para o nosso caso, onde vamos visualizar a onda e
em ênfase o ajuste que está sendo feito. Se eu variar o meu ajuste, é isso que eu tenho de resultado da onda. O que o fabricante recomenda é que a onda esteja perfeitamente quadrada. E aí está ajustado. Ela pode ficar dessa maneira ou dessa. Se eu pegar e enxergar uma onda quadrada que está muito acentuado dessa maneira ou desta, provavelmente eu preciso fazer um ajuste de compensação. Então é só colocar a ponta de prova na entrada do terminal de ajuste e fazer o ajuste de compensação da minha ponta de prova. Enfim, todo esse processo, todos esses detalhes da ponta de prova, são somente para eu conseguir ligar a minha ponta de prova e fazer a medida com menor influência no circuito possível. Estamos tratando de uma ponta de prova simples, de uso corriqueiro. Então, temos aqui uma ponta que pode ficar na posição normal ou vezes 10. Quando eu tenho a posição vezes 10, eu tenho que lembrar que estou atenuando, estou diminuindo o sinal 10 vezes. O sinal que entra na ponta está 10 vezes menor da que entra no osciloscópio. E isso quer dizer que no osciloscópio eu tenho que proceder a esse ajuste, eu tenho que informar ao osciloscópio, ou eu tenho que saber que o sinal que está chegando na entrada do osciloscópio é menor em 10 vezes. Onde que eu vejo isso no osciloscópio? No osciloscópio eu tenho indicação da minha escala. Então, esse valor que está indicando no osciloscópio é o valor que está sendo colocado na entrada do osciloscópio. Só que em nenhum momento eu sei que estou usando uma ponta que está atenuando 10 vezes o sinal que está entrando. Eu tenho que ou informar o osciloscópio e ele faz o ajuste, ou eu saber o que estou usando. Osciloscópios antigos analógicos, eu tinha que fazer a continha de cabeça. Coloquei uma ponta que diminui 10 vezes, ou atenua 10 vezes, eu tenho que lembrar que o que eu vejo na tela está 10 vezes menor. No caso do digital, do osciloscópio digital, fica um pouco mais fácil. Eu tenho aqui, no grupo de vertical, menu. Quando aperto menu vertical, eu tenho aqui um ajuste chamado Probe Setup. Então, eu vou pegar esse Probe Setup, que é esse botãozinho aqui, e apertei. Então, me apareceu um menu e eu vou ajustar com esse botão aqui. Nesse caso, observem o que vai acontecer aqui, no Voltage Probe. Então, eu vou ajustar, posso modificar. Existem vários tipos ou possibilidades de ponta, de 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 1000 vezes. Então, 10 vezes é a ponta que eu estou usando. Então, eu estou informando ao osciloscópio qual ponta que eu estou usando. Assim, eu já automaticamente a minha escala é convertida ou é acertada para a medição. E, no nosso caso, que estávamos medindo o sinal de calibração, o sinal de calibração era de 5 volts pico a pico. Então, vou ajustar aqui a escala, a posição. Se eu conseguir ver as gratículas, aqui eu tenho 2 volts, 4 volts, mais a metade, 5 volts. Então está correto. A atenuação da ponta de prova, ela deve ser acompanhada de algum cuidado, principalmente informar ao osciloscópio que está sendo usado esse recurso, para que eu não seja enganado pelas medidas. Este osciloscópio, em especial, possui um conector BNC
com alguns detalhes aqui ao fundo. É um conector elétrico. E esse conector elétrico é feito para pontas de prova especiais. Então ele provê alimentação e outras coisas para pontas amplificadas. E tem um recurso adicional. Ele tem um detetor automático de ponta vezes 10. Esta ponta é uma ponta de osciloscópio que tem um pino. Ele tem um pino que na verdade está ligado ao terra e com uma mola aqui. Então, ao colocar essa ponta de prova no osciloscópio, ele vai fazer um contato elétrico e vai informar o osciloscópio automaticamente que tipo de ponta que eu estou colocando, que nesse caso seria uma ponta vezes 10. Okay? Então vamos ver isso acontecendo. Ao inserir a ponta, ele automaticamente mudou para 10 vezes. Então vamos fazer de novo. Sem a ponta. Uma vez com a ponta. Então ele identificou automaticamente que a ponta é atenuada 10 vezes. Então esse é um recurso para alguns osciloscópios. E esta é uma versão de ponta que tem vários pinos. Justamente porque essa é uma ponta ativa, é uma ponta com amplificador. Aqui dentro eu tenho um amplificador e eu tenho um amplificador também nesta ponta, que é o outro lado. E aqui eu posso colocar várias pontinhas pequenas. Então eu tenho um amplificador desse lado e um conjunto desse lado aqui. Então essa é a famosa ponta amplificadora, né? E olha a especificação dessa ponta aqui. Essa ponta, na pontinha, tem menor que 1 picofarad de capacitância e 1 megaohm de entrada e, tipicamente, né, atenua 10 vezes. Só que, como é amplificada, a máxima entrada que eu posso aplicar nele é 40 volts. Né? Mas a frequência que ele pode medir é até 1,5 GHz. Então, é uma ponta muito especial. Para resolver o problema de carregamento da ponta de prova, eu troco tudo isso aqui por um amplificador que está próximo onde eu vou medir, então a capacitância é mínima, então 1 picofarad, e esse amplificador leva o sinal até o osciloscópio. E para que esse sinal não seja afetado por capacitância ou resistência impúria, o osciloscópio é colocado no modo 50 ohm para justamente ele conseguir fazer a medida com fidelidade sem alterações. Então, eu tenho um picofarad 1 megaohm, que é o suficiente para o tipo de medida que a gente normalmente faz nessas frequências, e o amplificador me garante a redução dessa capacitância aqui, influindo em muito pouco no meu circuito. Detalhes a considerar. Pontas comuns vão até 200 MHz a um custo baixo, a um custo relativamente baixo. Até 500 MHz, a ponta pode custar em torno de R$500, o que é relativamente caro. E uma ponta ativa, como esta que apresentamos, pode custar em torno de $1.500. Ou seja, essa ponta ativa é mais caro que muito osciloscópio. O que eu vejo no osciloscópio depende de como eu obtenho esse sinal. Mais importante de qualquer instrumentação como osciloscópio é a captura do sinal para ver esse sinal o mais fiel possível. Vamos fazer algumas medidas para entender melhor o que é essa fidelidade de sinal.
Agora vamos à seguinte situação. Um gerador de pulso. Estou gerando 8 MHz, que é uma frequência comum de cristal, principalmente quem lida com Arduino, algo assim, 4 e 8 MHz, são circuitos mais simples digital. Então esse gerador de pulso tem a minha saída com BNC de 50 ohm. E eu fiz uma interligação para o osciloscópio. Também no canal 1 de 50 ohms. E isso eu vejo aqui. Eu tenho a minha onda quadrada sendo gerada e mostrando no osciloscópio. De propósito, eu tenho uma subida. Então, eu posso ajustar esse tempo de subida e de descida. Estou ajustando com o gerador. Então, eu posso ajustar, mas eu deixei nesse tempo de subida e descida. E nós vamos fazer o seguinte. No canal 2, eu vou colocar uma ponta comum e interceptar no meio dos cabos. Eu tenho um T, BNC, e eu vou fazer uma medida com a ponta comum no canal 2. Eu tenho no meio dos dois cabos um cabo BNC. Então vamos aumentar o detalhe, onde eu vou colocar a ponta do osciloscópio, uma ponta comum do osciloscópio aqui. Então vou colocar aqui no negativo e aqui. Eu estou pegando esse sinal. Então vamos ver esse sinal, como acontece. E eu vou ver dessa maneira aqui. Então aqui está a minha colocação da ponta. Na hora que eu coloco a ponta, eu enxergo o que acontece. Então eu estou fazendo uma medida desse sinal no meio do processo. Sem a minha ponta de prova, eu tenho a minha onda perfeita, normal, não estou me preocupando com escalas. Então estou vendo minha onda quadrada, relativamente boa. Eu vou considerar que está normal, porque é isso que eu estou gerando e essa foi a intenção. E em cima vai ser minha onda que eu vou medir. É como se eu colocasse a ponta de prova para medir no meu circuito. Eu vou fazer isso. O negativo não afeta em nada. Então, no momento que eu coloquei a ponta, o que aconteceu? Primeiro, que o que eu estou observando pela ponta não está igual ao que está sendo mostrado na tela do osciloscópio. E, no momento que eu coloquei a ponta, houve uma alteração no meu próprio circuito. Veja que, mesmo que não muito perceptível, houve uma pequena alteração. Pense que num sistema de 50 ohms, eu coloquei 10 mega de impedância. Essa ponta está para 10 vezes. Isso é quase imperceptível a diferença entre 50 e 10 milhões. Mas o que está gerando essa ondulação no meu circuito é a capacitância da ponta de prova, que é pequena, porque está em 10 vezes. E o que o osciloscópio está enxergando através da ponta de prova é muito mais distorcido, ou seja, esse efeito vem da ponta de prova. Aliás, esse efeito aqui de ondulação não é da capacitância somente da ponta de prova, e sim do fiozinho de terra. Aqui podemos observar melhor, nós temos essa conexãozinha aqui de terra. Essa conexão de terra, na verdade, é uma conexão mais curta possível para o tipo da ponta. Observe que eu tenho aqui o meu terra continuando aqui até essa pontinha. Então isso aqui é meu terra e é minha ponta. Eu posso retirar fora esse pluguezinho de terra e ficar só com a ponta aqui. E se eu fizesse a medida da seguinte maneira, eu vou pegar e encostar o terra aqui, no meu terra do BNC, e encostar o positivo no positivo do meu terminalzinho aqui.
Vamos ver a onda resultante. Então note que aquela oscilaçãozinha sumiu. Ou seja, primeira conclusão, o segmento de fio do terra é o suficiente, esse pedacinho de fio é o suficiente para criar uma alteração na minha forma de onda, na minha visualização. Ele alterou não só a visualização no osciloscópio, como também alterou o meu circuito. Provocou uma alteração. Isso aqui é uma indutância série, esse fiozinho. E quando eu fiz isso também aconteceu um outro fato diferente. A forma de onda também tem uma alteração. Ok? Ou seja, eu não me livro totalmente da influência da ponta de prova para visualizar no osciloscópio. Lembrar que a onda em amarelo é a onda correta vista no mesmo osciloscópio. Então, a onda azul vista pela ponta de prova deveria ser o mesmo também. Então, eu tenho uma aberração. Então, a gente chama essa diferença de sinal de aberração e faz parte também da especificação da ponta, né? Qual o limite de aberração eu consigo tolerar. Então, vai chegar um ponto em que isso é intolerável numa medida. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte experimento. Colocar a ponta e eu vou mudar para vezes 1. Então, mudei para vezes 1. Lógico, a amplitude aumentou, eu vou diminuir a escala. Veja só o que aconteceu. A minha onda quadrada já não é nem mais quadrada, mas na verdade quem fez isso foi a ponta. A ponta, né, na sua capacitância, a capacitância do cabo e tudo mais, está alterando o meu sinal. E veja que eu vou tirar a ponta, ele também está afetando em muito, né, o sinal do meu gerador, ou seja, além de ele tornar muito falso, ou muito diferente, a medida real, ou seja, eu estou tendo essa onda, estou enxergando essa. Se eu não tivesse a onda amarela de referência, não teria uma ideia do que realmente seria a onda correta. Então, usar a ponta de prova em vezes 1 para certas situações é muito complicado. Se eu usar essa ponta para frequência bem menor, vou diminuir a frequência, veja que o tempo de subida não mudou, esse tempo não mudou, mas eu diminui bastante a frequência. Vou alterar a escala. Então a frequência está em 80 kHz, uma frequência mais baixa, e veja que eu praticamente não percebo o efeito da ponta de prova. Eu vou mudar aqui para vezes 10 e ajustar para essa mudança. Veja que vezes 10 não dá muita mudança na forma de onda, mas aumentou a mancha aqui, ou seja, aumentou o ruído. Então, se eu deixar em vezes 1 e ajustar novamente, a minha mancha diminuiu aqui, ou seja, em vezes 1, a captação de ruído diminuiu. Quando eu coloco vezes 10, forçosamente eu tenho que aumentar a sensibilidade da entrada do osciloscópio e, ao fazer isso, amplifico o ruído que está entrando no osciloscópio. A posição vezes 1 é interessante para medir sinais baixos ou sinais de baixa frequência. E a posição vezes 10 é muito conveniente para medir frequências altas. Então, eu vou aumentar de novo a frequência. Nós podemos concluir que as pontas de prova, quando usadas para frequências baixas, frequências de áudio ou frequências menores, elas não têm muita influência, ou seja, não há necessidade de eu ter ponto especial para baixas frequências. Mas quando a frequência está aumentando ou estou preocupado com esse fator chamado tempo de subida ou estou querendo ver ruídos, já é um problema. Se a minha ponta introduzir ruídos ou gerar problemas ou afetar meu circuito,
É muito comum, por exemplo, eu pegar uma ponta de prova vezes 1, colocar num cristal e ele parar de oscilar. Então, estou vendo um circuito, por exemplo, com Arduino, aí coloco a ponta de prova e ele desliga, ou reseta ou congela. Então, na verdade, o que aconteceu foi que a ponta de prova acabou afetando o meu circuito. Então, as pontas de provas melhores devem ser dedicadas a situações onde eu preciso delas. E situações mais corriqueiras, eu não preciso usar pontas de prova melhores. Pontas de prova melhores custam proporcionalmente mais caro. E eles são extensão do instrumento. Para mostrar com fidelidade o meu sinal, ele depende muito da técnica e do acessório correto. E, portanto, faz parte do instrumento. Nossa recomendação é que, para o uso do dia a dia, use com o osciloscópio uma ponta mais barata, mais simples, né, que possa ser judiada ou algo assim. Muitas vezes, a pessoa está medindo um resistor desse tipo de potência de fio que esquenta naturalmente e está olhando no osciloscópio e não percebe que o resistor está esquentando e está derretendo a garrinha plástica do osciloscópio. Ou seja, é muito fácil você danificar uma ponta por desatenção, principalmente porque você está, na verdade, prestando atenção no seu circuito e não no osciloscópio exatamente ou na ponta, né? Então, é muito importante certos cuidados. Usar materiais de baixo custo para situações em que não há necessidade. Outra coisa que você deve evitar, os ajustes constantes de compensação. Nem sempre você está querendo verificar formas de onda de uma forma muito criteriosa. Então, você não precisa toda hora ficar mexendo nesse ajuste. E, geralmente, a ponta de prova deve coincidir com o osciloscópio. Uma vez feito o ajuste, deve ser o suficiente. É um cuidado que você deve tomar. Se você mexer nesses ajustes de forma intensa, a ponta de prova também pode durar pouco. Situações de mau contato e outras coisas são ruído que vão aparecer no osciloscópio. Conservação é muito importante. O fio está sujeito a vários estresses, seja mecânico, seja elétrico, seja vítima do próprio ferro de solda próximo. Quantos cabos de osciloscópio que são queimados pelo ferro de solda sem querer. A ponta de prova do osciloscópio é um acessório que faz parte do osciloscópio e deve ser cuidado como tal, porque se ele não funcionar direito, o que você está vendo no osciloscópio pode não ser verdadeiro. Por isso, cuide bem da ponta de prova e entenda como ele funciona. Vai ser um grande aliado na solução de problemas que existem aparentemente, mas não existem. É você que colocou no circuito através do osciloscópio.